A espera acabou. Ainda não é o novo álbum da Rihanna, mas pelo menos o Podgay tá de volta. Acharam que a gente não ia gravar hoje, né? Pois bem, erraram. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Podgay. Amigo, eu tô com vontade de chorar depois de tanto tempo. Como é que Larga de você ser tá? falso que você tava comemorando as férias. Que eu sei. Falso. Antes fosse, queria eu ter tempo para férias e falaremos sobre isso aqui. Mas me conta como é que você tá. Tava com saudade do Podgay? Tava demais, só que... Se bem que por um mês eu não tive saudade de absolutamente nada, porque eu tava fragilizado, pra quem não sabe, né? E a gente, nesse episódio, ao longo desse episódio, ao longo desse episódio, a gente vai explicando por que a gente ficou esse tempinho sem o Podgay, mas é porque, no meu caso, eu fiquei doente, né? Tive que ficar uma semana internado no hospital, peguei uma bactéria bem braba e isso foi atrapalhando demais, porque fiquei com sequelas, ainda tô. Mas estou melhorando, agora estou bem, estou me curando, né? E estou me tratando. E A bactéria da homossexualidade. a bactéria está ótima, inclusive. Eu que não, tô brincando. Finalmente me livrei dessa merda, diz a bactéria. Mas, enfim, aí agora eu estou bem, principalmente agora que a gente tá voltando com o Podgay, que é um projeto muito importante pra mim, né? Imagino que pra muita gente. E eu tô muito feliz de voltar, sabe? Então, assim, muito obrigado a todo mundo que mandou as mensagens esperando a gente. A gente vai explicar aqui, né, o porquê e como foi esse processo pra gente, né? E vocês vão entender um pouquinho. Mas, e você, meu caro amigo, como você tá depois de um mês e meio? Olha, eu agora tô melhor. Confesso. Passei um momento bem difícil. Um momento. Um período, eu quis dizer, na verdade, porque não foi um momento, foram vários. Eu passei por um período bem difícil na minha vida pessoal, nos últimos tempos. E. Acho que agora eu tô melhor, eu tô processando, tô me cuidando, tendo a ajuda que eu preciso. E dando tempo ao tempo, assim, pra poder ficar bem, pra poder estar aqui de volta e presente e feliz, né? Porque, afinal de contas, o Podgay é um projeto muito especial, muito lindo. E eu tava lembrando que há poucos dias atrás o Spotify mostrou a retrospectiva de 2002, né? 2022. Que é isso? Calma aí. Pois é. E nossa, gente, Aonde que eu tava? temos em Uberaba, temos é, quase 5.000 ouvintes semanais que acompanham o nosso trabalho, que interagem, que compartilham, que comentam. E assim, é muito chocante, porque toda vez, nesse período todo, nós recebemos inúmeras mensagens. Eu recebi, eu sei que tu também recebeu, Lucas, de pessoas que ficaram perguntando quando que o Podgay voltaria, e pedindo novos episódios, sugerindo tema. E eu quero muito agradecer, assim, quero um grande abraço, um grande beijinho para você que nos acompanha e que esperou ansiosamente por este comeback, né? Já que as Spice Girls não vão voltar, já que a Rihanna não vai lançar no álbum novo, que pelo menos o Podgay volte a gravar episódio, né, gente? Porque é isso. E quem tá começando a ouvir a gente por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente Muito bem o tem. quê? Bem-vindo? Bem viado, né, Que? amigo? Introduz a pessoa de forma Bem-viado, direita. desculpa, Meu desculpa, Deus. desculpa, gente. Foi muito tempo, né? Desacostuma. Mas esse podcast, ele é um projeto muito especial e acho que muito exclusivo, pelo menos no Brasil, né? De temas que a gente fala com muita leveza, embora a gente seja psicólogo, a gente também costuma compartilhar da nossa vida pessoal, como vai ser esse episódio. Às vezes a gente Verdade. fala... É verdade, quem ouve sabe. Então, Quem ouve é um sabe. podcast muito importante e como a gente também tem muito respeito por quem já ouve a gente, por isso que a gente tá fazendo esse episódio, para vocês entenderem
um pouco, né, sobre o que tá passando na nossa vida e como a gente também é fudido, como todo mundo, né, na vida. Porque a psicologia, ela não salva a gente, não. É, é sobre e não está nada Não tá bem. nada, Mas menino. está tudo bem não está bem. E é justamente sobre isso que falaremos hoje. Para além dos nossos dramas pessoais, né, Lucas? Como lidamos com problemas em geral? Como lidamos quando não está tudo bem na vida? Porque às vezes é isso, né? Às vezes não tem para onde correr, as coisas estão todas uma merda. E é sobre. E não dá pra ficar tudo bem às vezes. Às vezes a gente tem que lidar com os momentos onde as coisas não estão bem mesmo. E a vida também é, É né? verdade. Até porque eu sempre costumo falar para os meus pacientes, a angústia emocional, a angústia, né, a angústia é emocional, né, mas a angústia, ela é, e outros sentimentos equivalentes, elas são como uma dor física, Uhum. né, no sentido de, ela tá ali para evidenciar que existe um problema. Quando você fica doente, o problema não é, por exemplo, a dor de garganta. O problema ali não é necessariamente quando você bate e, sei lá, trinca o seu osso, a dor em si. A dor ela tá ali para evidenciar que existe um problema, a dor de garganta, a febre, né? A febre tem outro motivo, né? Mas, enfim, medicina que não. Aí a gente precisa de sentir essa angústia para saber que existe alguma coisa a ser lidada. Se não existir angústia, a gente não vai conseguir, por exemplo, entender, o que está acontecendo? Né? A gente não conseguiria ir para o psicólogo, a gente não teria motivo para ir, a gente não teria motivo para a gente crescer, se desenvolver. Você provavelmente seria uma pessoa medíocre, né? E provavelmente a nossa espécie já estaria morta. Mas por isso que é tão importante a gente ter enfrentar essa angústia e saber lidar, porque ela vai existir, a ansiedade ela vai existir. A angústia ela vai existir, a tristeza vai existir, a raiva ela faz parte do nosso sentimento como ser humano, elas são importantes para a gente sobreviver. E a gente, ao invés de a gente ficar querendo que passe logo, por mais que, óbvio, né, todo mundo quer que passe logo, a gente precisa saber conviver com ela e saber que tem alguma coisinha ali que ela vai te trazer, sabe? Tem alguma mudança que ela vai te proporcionar se você souber lidar com ela, né? É claro que assim, né, gente? Algumas angústias são maiores do que outras. E algumas angústias É, doem, né? Tipo, bater dedinho, bater o pé com um mindinho no armário. Outras doem como se você tivesse sendo dilacerado. Mas é isso, né? Parte da vida é conseguir navegar entre esses momentos, né? Porque nem tudo é só prazer, gente. Às vezes é dor também. E parece que nesses últimos tempos tu entende bem de dor, né, Lucas? Porque uma bactéria no estômago, no intestino. Fala mais pra gente como é que foi ter sido infectado pelo Pica vírus. quem dera foi o vírus, né? Mas eu acho que foi, menino, eu tava num self-service de shopping. E aí, sabe quando fica, tipo, comida exposta? Sabe aquele self-service de shopping mesmo que tem de tudo? Tudo um pouco, Aham. né? E tinha, inclusive, comida japonesa, né? Péssima ideia. Porque não era um restaurante especializado em japonês, estava lá o negócio exposto e não estava na temperatura correta, né? E aí eu peguei aquilo e horas depois eu passei mal, entendeu? E quando é bactéria, você já começa horas depois Sim. mesmo, por ser forte. E aí, menino, eu fiquei sábado, domingo, foi o dia do segundo turno, inclusive. Foi um dia antes, né? Aí no dia do segundo turno eu votei ainda, né? Fui lá, votei bem lindo, um pouquinho mal, só que tava ok. Aí na segunda melhorei. Aí na madrugada de segunda para terça, eu acordei de madrugada assim, passando mal, tipo quase desmaiando. Eu falei, tem que ir pro hospital, Meu né? Acho que eu tenho que ir pra Deus. lá. Cheguei lá, pois é, cheguei lá, aí a moça falou, não, o médico falou, não, é tipo infecção por vírus, você vai ter que ficar em casa e melhorar. Só que, tipo assim, eu achei que ele foi bem escroto, porque eu não conseguia ficar em pé pra fazer a ficha. Pra você ter uma noção. Eu não tava conseguindo ficar em pé. Aí eu tomei soro, dei uma melhorada de fato, porque eu tava muito desidratado, e voltei pra casa. Só que quando eu voltei pra casa, começou a piorar de novo, e começou a ficar muito pior. Aí
eu sabia que eu tinha que voltar no hospital, só que eu não conseguia. Sabe quando eu não conseguia? Tipo, eu tinha zero energia. Eu tinha zero energia pra chamar o Uber e descer no elevador. Aí eu falei, não, vou pegar energia e vou. Fui. Aí a moça já me colocou no negócio vermelho, na pasta vermelha, que é urgência, colocou na cadeira de roda, já me colocou um monte de coisa aqui no peito pra ver meu coração, não sei o que, já fui fazendo exame. Aí fiquei uma semana lá, até por desidratação, também antibiótico. E aí eu vim pra Uberaba, né, depois pra me recuperar aqui, pra ir mais médico. Depois voltei pra São Paulo, agora tenho Uberaba de novo. Dependendo de quando você ouvir esse episódio, sei lá onde é que eu vou Meu estar no mundo. Deus. E aí eu. Cara, tipo. Eu tava. E eu, né? Sem meus pais lá. E eu costumei a viver, tipo, 25 anos da vida com os meus pais, né? Tipo, eu tô nesse processo ainda de sair de casa. E aí a primeira coisa que eu queria fazer, tipo, era vir para Uberaba, né? E aí eu lembro que eu paguei R$ 1.300 na passagem de última hora. E eu paguei assim com gosto, sabe? Paguei com gosto. Aí. Era passagem de avião, né? Aí. Mas agora, tipo, tá melhorando. Porque ficou muita sequela mesmo. Isso foi bem chato. E Nossa. piorou muito minha qualidade de vida, tanto emocional quanto física. Mas acho que agora tá tudo bem, né? Vamos ver, vou fazer mais exames. Mas eu fui depois, eu tava com um amigo na. Que assim, gente, foi num shopping que fica na Avenida Paulista, bem no final da Avenida Paulista. Eu acho que não posso falar o nome do estabelecimento, porque não tem como provar, né, que foi eles. A última coisa que a Mas, gente precisa agora é de um processo, Lucas. Por favor, não fala. pelo amor de Deus. Se bem que às vezes você dá engajamento, né? Aí eu cheguei lá, eu fotografei só pra entrar de cara com o perigo, sabe? Só pra falar, foi nesse lugar e mostrar pras pessoas para elas nunca mais irem. Se alguém me ver na rua, vocês perguntam, que aí eu mostro, que aí não vai ter prova, Meu entendeu? Deus. Aí tá tudo bem, eu não posso falar Adquira aqui. já a sua nova intrigueirinha, boneca da estrela. Menino, o Fibacter é babado, viu? Mas pelo menos eu consegui votar. Isso que importa também. Mas eu não consegui comemorar direito depois. Inclusive, a gente gravou um dia antes de eu passar mal. Foi o último compromisso que eu fiz antes de passar mal, foi a gravação do podcast. Pois é. O que eu posso te dizer? Será que foi o Jonah que me fez mal? Aham, com certeza. Ficar mamando um monte de rola aí pra cima e pra baixo, e agora a culpa é minha que tô aqui, sabe, sei lá quantos Eita, quilômetros de agora faz distância. sentido. Pois é, amor, mas eu sempre chupo, mas dá tudo certo, entendeu? Aí, na hora que eu converso com você, eu passo mal. Esquisito, hein? O corpo encontra formas estranhas, assim, de somatizar saudade, sabe, Lucas? Bom, vai saber, né? Ah, me poupe, viu? Mas me fala, como que foi esse mês pra você, né? Você falou que foi um mês muito difícil, que muitas coisas aconteceram, né? Nossa, tipo, eu acho que duas coisas importantes para avisar para você que está nos ouvindo agora. Em primeiro lugar, eu estou gravando este episódio de um ambiente diferente. Então, essa gravação vai ser um teste. Ele tá na sauna, gente. Aham, com o pai do Lucas. E. Ai, seria tudo. O Jonah vai ser meu pai, meu padrasto. Ai, nossa, não, isso ficou errado de tantas formas. E então, gente, dá um desconto pra gravação porque era isso. A gente queria gravar esse episódio e era que tinha, e vai ser isso aí. E alerta de gatilhos também, tá? Importante a gente devia ter falado isso no começo do episódio, Lucas. Alerta de gatilhos, que esse episódio vai ser um gatilho atrás do outro. Basicamente, nos últimos meses, duas coisas importantíssimas aconteceram. Eu tive várias situações envolvendo saúde mental na minha vida familiar. Pessoas que eu precisei socorrer e ajudar por ansiedade, por depressão e até amigos próximos, não só da minha família, assim, mas amigos também. Isso foi uma coisa que me consumiu bastante e acho que isso já é o suficiente para compartilhar. E a gota final para mim, depois de muito tempo de estresse, foi a perda de um dos meus pets. Que, tipo,
desolou, assim, porque foi de uma hora. Não foi exatamente de uma hora para outra, mas sofreu um acidente, e daí foi internado, e daí o tempo foi passando, o problema dele foi agravando, e daí já deixou de ser sobre o motivo que levou ele para internação e começou a se tornar uma outra coisa. Em uma semana depois ele tinha falecido, assim. Então, a gente até estava conversando antes de começar a gravação do episódio, né, Lucas, do como a nossa área é uma área que exige demais da gente. Eu amo ser terapeuta, amo o meu trabalho, mas é um trabalho que me consome, que me exige. E quando você está passando por um momento onde tem N coisas na tua vida pessoal te demandando energia, é bastante coisa para gerenciar, né? Então, a perda do meu gato, assim, acho que foi um breakdown. E eu falei, não. Eu precisei dar 2 tapas na minha própria cara, assim, e falar, eu tenho que reorganizar a minha vida e reestabelecer prioridades, porque tem coisas importantes acontecendo aqui. E eu preciso cuidar disso, né? Eu preciso me preparar para isso, porque a vida também é feita desses momentos. Então, foi um período bem delicado. Eu, obviamente, não dei conta, assim, de rede social, de nada. Eu foquei minha energia em atender os meus pacientes, porque era o que dava para fazer. E eu fico bem feliz de a gente ter voltado, porque acho que o podcast era uma das coisas que me ajudava muito, assim, porque é um espaço também de troca pra gente conversar, pra gente poder fortalecer uma, uma amizade profissional até, né? A nossa profissão é uma profissão extremamente solitária. Nós passamos o dia inteiro sentados dentro de um espaço atendendo e ouvindo outras pessoas, assim. Então, ter esses ambientes de troca onde a gente pode se conectar, onde a gente pode compartilhar histórias é muito importante. E é isso, eu tô feliz de estar de volta, mas triste, né? Eu estou superando e processando um luto nesse momento. Especialmente porque nós acabamos de sair de uma quarentena de quase 2 anos no meio de uma pandemia, onde eu trabalhei online e cumpri a quarentena por quase 2 anos. Foram 2 anos, assim, evitando o máximo possível contato com outras pessoas. E eu passei pelo menos um ano inteiro sem ver ninguém, nem amigos, nem família, nem nada. Então, nesse período, os pets foram a minha principal forma de relação e de contato, né? De afeto. Então, depois de um período da minha vida onde nós podemos estreitar relações, ter uma perda dessa foi algo grande e significativo para mim. E, e foi isso. Foi tema de terapia. Foi bem delicado porque eu postei no Instagram pedindo ajuda para o tratamento dele, porque eu precisava de doação de sangue. E ele morreu num final de semana, e na semana seguinte eu passei a semana inteira tendo que responder para os meus pacientes, porque a primeira coisa que eles me perguntavam era: e aí, como é que tá o teu gatinho? Eu passei a semana inteira tendo que dizer, então, deixa eu te contar. Então foi um processo difícil, assim, intenso, porque acho que foi a primeira vez durante todo o meu período, desde que eu comecei a produzir conteúdo para a internet, que eu passei por um momento na minha vida pessoal tão delicado. E é uma coisa difícil, né, conseguir gerenciar e do quanto que eu compartilho e acesso para as pessoas, assim, porque nós ficamos, sei lá, quase 2 meses sem gravar um episódio. O quanto que eu me sinto confortável que as pessoas também saibam sobre a minha vida para poder compartilhar e dar uma satisfação para elas de alguma forma, né? Enfim. Sim. Mas esse lance de pet pra mim é a pior coisa, porque eu tinha a Babi, que era uma salsichinha, uma cachorrinha salsichinha, e ela era a coisa que eu mais amava na vida. Eu acho que ainda é, né? Porque é um lugar muito grande ainda. E ela
faleceu também esse ano. E foi tipo, o quê? Umas 3 semanas antes de eu mudar pra São Paulo. E foi justamente. A gente pegou ela justamente numa época em que eu comecei a ter, tipo, crise de ansiedade, quando eu era, tipo, bem. Tava passando da infância pra adolescência. Então. Tipo, foi muito significativo, sabe? Tipo, ela esteve comigo. Ela começou a estar comigo numa fase difícil. E aí ela, tipo, se foi justamente quando eu consegui sair de casa. Entendeu? Parece que, tipo. Eu meio que acredito que existe alguma coisa além dessa vida, então eu acredito que isso foi muito significativo pra mim, sabe? Eu sinto realmente como uma ajuda, né? Como que ela foi uma ajuda. Uhum. Isso saindo, gente, do papo psicólogo aqui, né? Mas eu sinto, tipo, como algo muito especial. E aí foi muito difícil voltar pra Uberaba, porque, primeiro, eu não tava aqui quando aconteceu. Então, processar isso, eu só comecei a processar quando eu vim pra cá. Aham. Porque lá em São Paulo eu não tinha. Então, tipo, não fazia diferença. Agora, quando eu vinha pra cá, nossa, eu evitava vir pra cá. Agora, tipo, tá tranquilo, né? Mas, nossa, eu ficava triste. Aí eu chorava. Eu lembro, eu lembro quando uma vez eu tava meio. Nem tava bêbado, na verdade, mas eu tava no show da Luísa Sonza, ela começou a ganhar penhasco. Uhum. Eu comecei a chorar que nem uma criança. Aí. Em público, eu lembro disso. E. Eu nunca choro em público. Por isso que eu falo, nossa, foi muito significativo, tipo, a perda dela pra mim. Só que e aí demorou alguns meses, sabe? Pra mim demorou alguns meses pra eu Sim. conseguir, tipo, ficar bem. Porque antes eu lembrava e chorava, eu lembrava e chorava. Ou eu lembrava e ficava muito triste. Hoje eu lembro com carinho, com felicidade, né? Tipo, eu sei que ela tá de alguma forma conectada a mim. Então, tipo, eu fico bem pensando nisso, sabe? Sim. Mas é bem difícil mesmo, né? Ainda mais que eu não consegui. E eu acho que, tipo, eu não estar presente foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Porque foi bom porque eu não sei se eu teria conseguido, tipo, lidar tão bem assim com a situação. Mas foi ruim porque parece, tipo, não tava lá, sabe? Tipo, Aham. nos últimos momentos. Aham. Mas minha mãe fala que deu um beijinho nela, falando, ó, o Lucas te ama muito quando ela tava assim, nos últimos momentos. Isso pra mim, tipo, já foi suficiente também. Então. Mas vai ficar, É tipo, tudo muito bem. louco, né? Porque quem não tem animal de estimação não entende. Mas quem tem um pet consegue perceber a importância que esses pedacinhos de cocô têm na nossa vida, assim. É uma. Eu tava falando pra minha terapeuta esses tempos, eu aprendi mais coisas, mais lições importantíssimas sobre a vida com aquele gato do que com qualquer outro adulto da minha família. Sabe? E coisas que aparentemente demandaram demandaram um esforço e foram lições valiosíssimas assim que eu vou levar para minha vida, sabe? É, o ele, por exemplo, era um tipo de gato que facilmente ficava assustado, mas no momento em que ele percebia em que as coisas estavam bem, ele voltava a ficar relaxado. E eu falava, gente, que coisa admirável, porque quando algo me deixa ansioso e assustado, eu fico ativado por horas, às vezes por dias, às vezes por semanas. Então, essa capacidade de conseguir ficar atento e alerta, mas entrar em estado de calmaria logo depois, é uma habilidade. Não é qualquer pessoa que consegue, não. E aquilo me inspirava, sabe? A grande maioria dos gatos costuma arranhar as pessoas, né? Quando fica incomodado, quando fica agressivo, quando tá irritado com alguma coisa. Ele nunca arranhou, nunca colocou patas, nunca colocou garras. E nisso, e sempre tinha uma coisa muito interessante. Toda vez que alguém pegava ele no colo e ele queria sair, ele empurrava a pessoa com as patinhas. Ele nunca meteu garra. E depois de muito tempo, eu comecei a observar aquilo e pensei, ele consegue colocar limites de forma amorosa, né? Que ele podia simplesmente me arranhar para mostrar que ele não estava confortável com aquilo, mas ele não fez.
E daí eu fiquei refletindo, e a gente na vida, assim, quando algo nos incomoda, nós conseguimos colocar limite e falar para outra pessoa sem ser de forma agressiva? Sabe, são detalhezinhos, mas são coisas muito importantes sobre a vida e sobre as relações que a gente não aprende em casa. Sabe, foi com um pet que eu desenvolvi. Então, quando a gente estava falando sobre angústias, né, Lucas, eu te disse que algumas angústias são maiores e doem mais do que outras, é sobre isso também. É, Acho que eu já tive perdas que não doeram tanto quanto essa. eu tenho, na verdade, pra mim é claro que essa foi a minha maior perda, tipo, na vida. Isso pra mim é claro, até hoje, né? É claro, tipo, eu não perdi meus pais e tudo mais. Mas pra mim, tipo, isso é uma coisa muito clara. E é interessante porque. E é ruim, muito ruim. E eu acho que é ruim porque, pra mim, imagino que pra você, como você acabou de falar, pet era uma maneira da gente enfrentar os problemas, né? A gente tinha eles como um auxílio pra gente conseguir enfrentar os nossos problemas. E pra gente que é LGBT, existe um medo muito grande do julgamento, né? E se a gente pensa que um Uhum. pet ele não julga a gente, o pet está ali para receber o carinho, né? Então, isso tem um valor Nossa. muito significativo. E não é à toa. Gente, isso não, isso eu tô falando da minha cabeça, tá? Não fiz nenhuma pesquisa, não. Não existe nenhuma pesquisa nesse sentido, pelo menos que eu saiba. Mas eu acho que muitos. E eu percebo isso muito em São Paulo. Não sei se você percebe aí. Mas muitos homens gays, LGBTs no geral, têm pet em casa. Tipo, muito. Além de ser uma cultura de São Paulo, porque lá, tipo, valoriza muito, eu Aham. percebo esse apego muito grande, tipo, de homens gays, sabe? De casal, né? Parece que, tipo, tem uma Uhum. importância muito grande o cachorrinho. E eu sinto que é por conta disso, sabe? Porque cachorro você pode. Vira um recurso E porque você emocional, pode né? demonstrar o seu afeto e você não vai ser julgado. Sendo que por muito tempo você foi, então você fica assim com as pessoas, né? Você não consegue fazer isso com as pessoas, então você faz isso com o seu petzinho, né? Então, pare e pensa o tanto que isso é importante. Sim, além de ser uma companhia, né? Quantos de nós se sente sozinho ou tem medo de ficar sozinho? É um tema que é muito recorrente, imagina nas suas terapias, né? Fala Uhum. assim, nas suas com os seus pacientes, talvez até na sua pessoal, porque para mim é, Aham. e nos dois sentidos, então, tipo, putz, né? Você ter um doguinho ali, um gatinho, é algo muito importante pra gente, né? Mas, por isso também que é importante que a nossa rede de apoio não seja somente de um lado, né? Que não seja somente Sim. com uma pessoa, com um doguinho, com um gatinho, que seja amplo, né? Que é uma das primeiras coisas que eu costumo trabalhar com os meus pacientes, é algo que eu tenho começado a prestar muita atenção na minha vida, que é eu ter uma rede de apoio, né? Rede de apoio sejam pessoas, né? Seja família, seja você ter lugares que você gosta de ir, né? Uhum. Hábitos que você gosta de fazer que te fazem sentir pertencente. Não precisa ser hábitos prazerosos e relaxantes, mas coisas que te fazem sentir simplesmente como pessoa ali, sabe? Que te mantém. Isso é muito importante para nós gays, sabe? Porque ter uma rede de apoio pra gente é algo tão controverso durante grande parte da nossa vida, e a gente fica tão sensível a conversar com as pessoas, então prestar atenção nisso, né? Em quem você tem perto, em construir laços mais profundos. Não precisa com muitas pessoas, pode ser com poucos amigos, se você tiver família, com um doguinho, né? Com pets, no seu trabalho, com o trabalho em si, com um lazer, atividades que você gosta de fazer. Isso é muito importante e vai te ajudar muito tanto quanto uma terapia, não tanto quanto, né, mas de outra maneira, né, porque assim, a terapia a gente passa o quê? 1 hora por semana com o paciente. Então, no final das contas, embora seja muito importante fazer terapia, a pessoa tem que cuidar também para que ela se sinta acolhida, se sinta, digamos, com uma referência, com um chão ali, em Aham. outros dias da semana dela, né? Sim. Então, isso é importante.
né? Ter uma rede de apoio. E eu acho que, independente de você que esteja ouvindo e passando por qualquer problema que seja, essa dica, essa orientação é válida, sabe? Procura pessoas, procure atividades, né? Que seja possível para você, que te faça sentir pertencente, que te faça sentir com o chão, né? Porque é importante você se expressar, você colocar o seu sentimento para fora, trabalhar ele, né? Que os problemas eles se tornam muito mais solucionáveis quando a gente tem uma rede de apoio, né? Muito mais. Igual quando eu tava mal lá no hospital, né? Uma coisa que me fez sentir muito bem é que, tipo, eu tive amigos lá em São Paulo que me visitaram e uma família que eu pude recorrer, né? Que seja, tava em outro estado, que minha família não pôde ir, porque tinha gente travando a rodovia, né? Hum, Eles não puderam ir. Aí, enfim, né? Abafa. E aí eu tive que. Mas eu pensava, cara, pelo menos eu tenho minha família, pelo menos eu posso conversar com eles. E é algo que é essencial você ter, né? E eu ficava pensando, pelo menos quando eu sair do hospital eu vou poder fazer isso. Ou lá no hospital eu costumava, né? Tipo, porque também a técnica de respiração é algo que me ajuda muito, como eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, essas pequenas coisas fazem grande diferença, né? Fazem diferença demais, 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 demais. Então, seja qual for que você esteja passando, procure uma rede de apoio. E lembrando, rede de apoio são pessoas, são atividades, são lugares, é um monte de coisa, não é? total. Isso leva, na verdade, para o nosso próximo tópico, que é o como você lida com problemas. E parece que tu estás passando uma dica importantíssima, né, Lucas? De como lidar com esses momentos turbulentos na vida, né? Porque, na verdade, é importante que tenhamos uma rede de apoio para a vida, né? E não esperar chegar a momentos de crise para construir isso. Então é importante poder nutrir isso e ter esses ambientes e relações onde se pode contar, onde se pode confiar para te ajudar a superar e passar por um momento de dificuldade, né? Porque vamos combinar, né, gente? Nesses últimos tempos não, assim, o que teve de problema e o que continua acontecendo no mundo não tá para pouco, né? O Brasil está no meio de uma crise política enorme, acabamos de lidar com as eleições, os próximos 4 anos serão anos desafiadoríssimos, então tem N coisas se passando para além da nossa vida aqui pessoal, né, Lucas? E eu acho que é importante também pensar como, dado o nosso histórico, né, o estresse de participarmos, de sermos pertencentes de um grupo minoritário, nos coloca numa posição de mais vulnerabilidade, o que torna ainda mais necessário recursos e uma rede de apoio para nos ajudar em momentos diversos da vida, né? Porque, poxa vida, com que frequência pessoas LGBT+, precisam de apoio para lidar com depressão, com ansiedade, né? A própria a, a própria dificuldade de empregabilidade, são todos elementos que afetam diretamente a nossa segurança e conforto e saúde mental. Então, é importante cuidar disso. E eu fico curioso para saber, na verdade, Lucas, como que tu acha que ser uma pessoa LGBT+, e gay aqui, né, em específico, mas afeta as nossas estratégias de sobrevivências dadas o nosso histórico de preconceito e o como isso tende a nos limitar e a nos dissociar do resto das pessoas. Nossa, que bonito o jeito que você falou a frase. Gostou? Super Enem, questão de Enem, questão de Enem. Opção A. É, então, eu acredito que. Vamos lá. Vamos pegar aqui um pouco de conhecimento da neurociência. Se a gente para pra pensar que todas as emoções, todos os comportamentos, todas as lembranças, todas as memórias formam um conjunto de neurônios, são um conjunto de neurônios, eles não vão desaparecer, né? Eles existem ali e vão continuar existindo, né? Então, nunca vai sumir.
um comportamento que você teve, um sentimento que você teve, ele nunca vai sumir. E nunca é o objetivo de uma terapia a gente fazer com que você esqueça isso para sempre, né? Muito pelo contrário, é você enfrentar isso de uma outra maneira, né? Isso ter outro significado na sua vida. E você conseguir ter comportamentos que se oponham a esse que está disfuncional ali na sua vida. Então, assim, quando a gente tem uma série de traumas e estresse na nossa infância, na nossa adolescência, que é uma fase de desenvolvimento, isso vai acontecer da gente se sentir mais frágil, se sentir excluído, com uma crença de solidão muito grande, de rejeição. A gente constrói, por necessidade, mecanismos de defesas muito fortes, né? E isso, obviamente, por mais que a gente estude depois, por mais que a gente encontre uma rede de apoio e a gente fale em terapia, lide com essas questões, é claro que em momentos mais estressantes pra gente, mais difíceis, a gente não vai conseguir manter aquele esforço que precisa ser feito pra gente, para aquela crença inicial se manter, digamos, apagada, com menos força, né? Então, a gente acaba voltando a sentir aquilo que a gente sentia antes, né? Na adolescência, na infância. Até você, com a sua ajuda da sua rede de apoio, que serve como se fosse uma bateria, né? Recarregar um pouquinho a nossa bateria, pelo menos para sair do modo pouca energia. Aí a gente consegue, né, novamente, não, calma aí, né? Vamos pensar por uma outra maneira, vamos pensar de outro ângulo. Mas o fato é que, como isso está tão automático na gente em alguns momentos, a gente se preparar, a gente se sentir vulnerável, é como se o sentimento que a gente tem, se a gente olhar cru, ele não corresponde à situação que você está passando muitas vezes, né? Eu vou colocar em alguns termos aqui, né? Parece ser exagerado, não é desmerecendo o seu sentimento, né? Eu tô falando como se a gente estivesse olhando aos olhos nus, né? Sem entender seu histórico de vida. Aí, se a gente entender o seu histórico, a gente vai ver que, na verdade, você tá com um sofrimento. O que você tá sofrendo, na verdade, é algo muito anterior. É por algo muito anterior, né? Não é só por aquilo que você tá passando. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação, até para você entender. Não, tá. O que eu tenho que lidar agora? O que tá acontecendo? O que tá me ameaçando, né? Então, é claro, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e a gente sofre homofobia, tudo vira uma ameaça. Por isso que muitos LGBT são ansiosos, né? E ansiedade, porque a ansiedade é justamente se preparar para algo ruim acontecer, né? Para algo acontecer. Então, é uma escapatória, né? Então, se a gente acostumou a viver na ansiedade, isso vai modificar totalmente o nosso cérebro e a nossa maneira de ver problemas e lidar com o mundo, tendo problema ou não tendo problema também, né? Porque às vezes quando tá tudo bem a gente costuma ser ansioso porque é o que a gente foi na maior parte da nossa vida, né? Então por que você não vai ser nesse momento, né? Eu É fico assim que seu pensando, cérebro quantos de pensa. nós, às vezes, por causa dessa ansiedade, evita falar que está passando por um momento difícil porque sente que vai incomodar outra pessoa. Uhum. Ou Ou tem tem medo medo de de ser ser julgado, né? julgado, medo de parecer ridículo, infantil, de não conseguir lidar com aquela situação, né? Percebe que, às vezes, a nossa dificuldade de pedir ajuda vem por uma crença, né, internalizada sobre como as outras pessoas vão lidar com as minhas necessidades e as minhas dificuldades E sabe uma coisa? Sem querer te interromper, mas a gente novas. interrompendo, tem também o fato de ser automático. Porque eu percebi isso muito comigo. Eu tinha isso, o medo de ser julgado, mas também, às vezes, não é o medo de ser julgado, é porque simplesmente por muito tempo da minha vida eu não compartilhava meus sentimentos Uhum. com as pessoas porque eu não Sim. podia, né? Então eu automaticamente escondi. Tipo, não é que eu pensava, eu vou esconder. É tipo, você Não, não pensa, né? Você você simplesmente simplesmente esconde. não cogita a possibilidade de compartilhar. É como se essa opção não existisse, É. sabe? Tipo, é isso. É isso que eu vou ter que fazer. É dessa forma como funciona. E é importante a gente começar a saber entender o que tá no automático, sabe? Cortar esse automático. E aí, uma coisa importante, Joana, para as pessoas entenderem é que não necessariamente você vai se sentir confortável de cara em compartilhar seus problemas, né? Eu sempre falo, primeiro você compartilha, primeiro você faz a ação, depois vem o sentimento, né? A gente tem que saber agir mais racionalmente, do tipo, ok.
Eu não vou me sentir confortável, mas eu sei que é importante, então eu vou fazer. Aí quando você compartilha e vê que tá tudo bem, aí você fica, realmente é algo que valeu a pena. Então, é se forçar um pouquinho, sabe? É saber tomar uma atitude, isso ajuda muito, né? Enquanto você não tomar atitude racionalmente, você não vai conseguir alterar o seu Mas, comportamento. amigo, tu acha que só uma rede de apoio e conseguir olhar racionalmente é o suficiente para nos ajudar a elaborar um trauma? Quais são as dicas e como que tu lida sozinho para processar e elaborar os teus traumas e as tuas dificuldades? Qual é a estratégia que tu mais usa? Eu acho que isso é bastante individual, né? E eu acho importante para quando a gente pensar e a pessoa que está ouvindo pensar em lidar nos momentos sozinhos, é saber o que faria a pessoa compreender. É porque é muito subjetivo falar isso, mas como ajudaria a pessoa a organizar melhor a mente, sabe? A entender e a organizar realmente o que está afetando ela, o que não está. O que eu gosto de fazer? Eu, pessoalmente, né? Eu gosto de Ok. escrever. Tipo, não é escrever texto bonito, não. Eu simplesmente escrevo, sabe? Pego meu bloco de notas e escrevo. Eu falo... Como se fosse um diário, né? Hoje Eu sempre sempre faço isso tenho com meus pacientes. três. Sempre dá muito certo. Ah, É... não, desculpa, é outro tipo Oi? de diário. Não, não. Aí também gosto bastante de ouvir música. Só que uma coisa que eu acho que aí faz todo sentido porque que eu escolhi psicologia é que eu gosto muito de ir atrás da resposta, sabe? Então, tipo, eu começo a ler bastante. Eu começo a ouvir muito podcast, sabe? Eu começo a ir atrás mesmo de informação. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu tive uma crise depressiva muito forte, foi a época que eu mais aprendi na vida. Porque, tipo, eu pegava, tipo, o livro e ficava o dia inteiro, assim, lendo. Era como se eu buscasse uma resposta, entendeu? Tipo, através dos livros. O que faz todo sentido, Total. né, pra minha profissão, Total. né? Acho que é uma maneira até funcional que eu criei. É uma maneira até funcional que eu criei, né, pra conseguir resolver. Tipo, sem querer. Mas, enfim, eu gosto bastante disso, porque eu acho que, assim, a música me deixa olhar para mim mesmo, me deixa em contato comigo mesmo. O escrever me ajuda a organizar e a busca de informação aumenta, tipo, minha visão, sabe? Sobre o mundo, para entender, tipo, ok, onde é que eu tô, entendeu? Onde eu realmente estou. Porque na maioria das vezes a gente intensifica muito o problema na nossa mente, né? Globaliza muitas situações. Então é importante a gente entender realmente onde que a gente está na Sim. vida, né? O real tamanho dos problemas, né? Até pra gente sofrer, mas sofrer com consciência, né? Para ter um sofrimento mais ok. Não vou me deixar me levar por uma crise depressiva, né? Não vou perder o fio da meada aqui, das pessoas perto, da minha vida, porque é aquilo, né? É importante a gente passar pela angústia, pela ansiedade, pela raiva, mas a gente não pode se deixar levar também, né? Hum, Por isso que a rede de apoio é importante, pra gente polêmico. ter o nosso chão, pra entender, tipo, se a gente tá ali, pra gente entender se a gente tá se passando ou não. Eu acho isso muito importante, porque se a gente deixar se levar demais por esses sentimentos, a gente talvez comece a gerar um ciclo de Uhum. repetições de sentimentos mesmo e de comportamentos que vão tornando cada vez mais difícil, né? Porque o nosso cérebro é que nem uma musculatura, quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica nela, né? Então, se a gente fica num ciclo de ansiedade, num ciclo de tristeza, de melancolia também, isso passa do ponto em que fica É muito difícil verdade. voltar, né? Tem uma coisa que me pega que é vivemos nessa cultura onde parece que se você está de luto, se você está mal, não é permitido rir, não é permitido ficar feliz, né? Parece que para poder sofrer você tem que estar acabado mesmo, assim, se não estiver morrendo e desesperado, não está sofrendo o suficiente. E isso também não é saudável, né? Eu acho que poder encontrar momentos de felicidade, momentos para conseguir relaxar e conseguir até reunir forças para poder ficar
bem de novo e poder se emocionar mais uma vez e se ficar triste de novo e precisar chorar, faz parte. Eu acho que é, ficar se forçando também a estar triste o tempo todo, que é para provar para as outras pessoas o quanto aquilo te machuca, né, também não é saudável. Eu acho que ter esses espaços de conseguir viver a emoção, mas permitir que ela vá e volte, sabe, sem segurar nada, simplesmente deixando ela fluir, percebendo o que acontece, é uma habilidade, né, amigo? Eu acho que é algo a ser desenvolvido também, porque não é tão simples, né, gente? É claro que nós falamos aqui de um mundo ideal, mas sabemos que a prática é diferente, né? Quando você tá mal, triste, deprimido, não dá pra simplesmente virar e falar, deixa fluir a sua emoção. A pessoa vai mandar tomar no cu, né? Agora, não precisa também ser só difícil. Pode ser também. Exatamente. Eu sinto que não tá fazendo o menor sentido isso, mas é isso, galera. Como vocês viram, a gente tá voltando e pegando no gancho também. Ô, amigo, mas você sabe que é o que faz sentido também, né? Porque a gente também, se a gente ficar, o mundo é só de sofrimento, a gente cria aquela visão e reforça aquela visão de, o mundo é cruel, né? Eu que sou, tipo, sensível demais para as pessoas, né? Que reforça a pessoa a entrar realmente nesse sentimento de angústia muito grande, né? Que ultrapassa o limite, ao ponto disso se tornar Uhum, algo muito grave. Mas não é assim. Você tem que enxergar que o mundo é muita coisa ao mesmo tempo. Inclusive uhum. bom, né? Inclusive bom. Inclusive tem suas coisas positivas. A gente anda muito negativo e pessimista, de fato, né? Que o mundo tá bom. Mas o mundo também é bom. A gente também tem bons momentos, né? Mas eu queria saber de você, quais são as suas estratégias para você que você consegue lidar, né, com o sofrimento, além de chupar muita rola? Olha, tá aí uma coisa que, falando bem real, não acontece muito, sabia? Hoje em dia, corta total minha libido. Eu fico num processo muito íntimo. Eu já teve épocas na minha vida onde o sexo era uma estratégia de fuga, não de elaboração, assim, mas de fuga. De tipo, daí. Hoje você fica mais virgem. Hoje você é tipo uma Hoje virgem eu mocinha. fico mais punheteiro, assim. É recolhido. Recolhida. Recolhido, Recolhida. Recolhida. fresco. Ah, mentira, não. Olha, uma coisa que me ajuda muito, e acho que desde a pandemia, desde adolescente, na verdade, se eu parar pra pensar bem, desde adolescente é compor. Adoro escrever música. Uma coisa que me ajuda muito. Eu toco, né? Você sabe que eu sou músico, eu toco piano, então pra mim é um exercício muito legal, assim, porque eu simplesmente sento no piano e começo a tocar, e às vezes vai vindo alguma inspiração, surge algo legal, que eu engato na letra, e aí ali eu vou deixando vir e vou percebendo depois o que tá escrito, sabe? E é nesse processo de simplesmente ir escrevendo, ir compondo e depois parar para prestar atenção e racionalizar, eu consigo ter muita informação sobre o que está acontecendo internamente. E daí eu percebo, putz, isso me machucou mesmo, olha só a maneira como tal coisa me afeta. E durante a pandemia, durante a quarentena, foi algo que me ajudou muito, assim, a escrever sobre a saudade de poder estar com as pessoas e de estar fora, sobre a esperança e expectativa de um dia podermos voltar a nos vermos, várias histórias dos meus pacientes. Eu já falei pra ti, né? Eu já falei um dia que eu acho também que meu sonho, quem sabe um dia, é virar, gravar um EP, gente. Lançar, já pensaram? Imagina o Psy fazendo turnê pelo Brasil e fora, divulgando meu novo álbum. Gente, e pra quem não sabe, tem uma composição da música da Adele, que foi o Jonah que fez, que ele vendeu pra ela, né? Por, por R$ 50 mais uma caixa de Verdade. leite. E aí ele falou, não, pode Gente, ser. Someone Like E You fui aí, eu que escrevi, assim. Eu não tava com uma voz boa pra gravar no dia, e daí eu falei, passei essa musiquinha pra ela.
Eu falei, chama a Adele que ela vai... Chama a Ana Furtado britânica que ela vai dar conta. E foi isso. Tá lá, pleníssima, ganhou sucesso. Não, meu sonho é ouvir você cantar. Eu Você nunca ia ouvi se você surpreender, cantar. tá? Tu fica falando um monte de palhaçada. O dia que eu fizer sucesso, tu vai pagar meu ingresso, vai lá me dar uma entrada Não, VIP pra você botar lá não. na arquibancada, lá no chão. Meu filho, eu vou ser o primeiro hater, entendeu? Vou falar, gente, esse. Vocês viram o que ele Invejosa. fez? Entendeu? Eu vou ser. Invejosa. Sou mesmo. Mas enfim, né? Mas é legal saber que você também consegue transformar isso em algo funcional, né? E não que precisa ser funcional sempre, tá, gente? A gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, não, né? Mas quando a gente consegue encontrar um mecanismo que Mas é, algo útil, né? Algo útil, assim, algo não funcional no sentido de ser produtivo, mas no sentido de ser algo concreto e útil, assim, que ajuda de fato a processar, né? e que faça a gente aumentar nossa É, autoestima, né? é, Que nesses sabe, momentos. tipo, eu inclusive vou compartilhar com vocês, assim, que eu tenho escrito e comecei a escrever esses dias musiquinhas contando desses últimos momentos da minha vida. Eita! E como é que você escreve? Você, tipo, escreve tudo que você tá passando primeiro ou, tipo, já vem na cabeça, assim, Normalmente eu como seria? escolho o primeiro tema, sobre o que eu vou escrever. Eu vou escrever sobre a perda de uma pessoa importante. É isso, o tema da minha música vai ser sobre luto. E daí eu penso, de que forma eu quero falar sobre isso? Porque eu posso fazer uma música que fale sobre luto, com uma sonoridade tipo Someone Like You, ou eu posso fazer uma música que fale sobre luto com uma pegada tipo Shakira, sabe? Uma coisa meio waka waka. As formas são muitas, assim. Então, eu normalmente vou por aí. Eu sento, putz, sobre o que eu quero escrever? Eu quero escrever sobre isso e de que forma eu quero falar? Eu quero falar de uma maneira mais alegre, mais melancólica. E daí isso me dá um tipo de sonoridade. Normalmente o que vem primeiro pra mim é o piano. E daí eu começo a tocar. Daí dali surge alguma frase melódica. Eu vou soltando um tipo na 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 na. E daí fico, isso ficou legal. Vou botar uma letra aqui. E daí ali começa o processo do tipo, eu vou desenrolando. Foi assim que eu quase escrevi um álbum. Gente, Aham. que tudo! Gente, o John acabou de falar pra mim que se tiver 3 compartilhamentos desse episódio, ele vai soltar as músicas. Olha, Não, galera, mas falando sério, vocês compartilhem, viu? Agora que a gente pelo voltou, vocês amor têm de que Deus, que a gente compartilhar. precisa que mais pessoas acessem. Apesar de que esse episódio específico não é muito bom pra compartilhar, né? Porque é um episódio basicamente de choros e desespero. Hum, Cancela, gente, não Mas compartilha assim, ó, nada. compartilhe os outros Não, episódios. cancela. Esse aqui é um Mentira, episódio gente. bem aberto de oi, pra gente se conectar de novo e poder mostrar pra vocês que é isso. É sobre isso. Às vezes está tudo bem e não está tudo bem, gente. E é uma forma nossa de poder contar e mostrar que a gente também passa dificuldades, que nós também temos os nossos momentos. Mas que nem só de derrota é feita a vida, né? Estamos aqui pleníssimas, bonitas. Eu já joguei algumas sementinhas do mal pro Lucas. E ele pra mim, né? Já virei. Eu nem divulguei o CD, já tenho hater. É foda, né? O gay não tem sossego mesmo na vida. Ah, minha filha, aqui é guerra. Eu não paro, não. Inclusive, gente, o Johnny ele acabou de se tornar um gay padrão. Ele cortou o cabelo. Vocês não vão nem querer ver. Porque é outra pessoa. Já humilhou 10 minorias aqui, entendeu? Engraçado, né? Me mamar ninguém quer. Agora fica zoando da minha cara. Virou fácil isso. Tá fácil assim. Ah, minha filha, é muito mais prazeroso. Entendeu? Engraçado não é o que eu escuto. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente vai começar com. A gente vai terminar o episódio com esse clima de tensão. Tensão ou tesão? Aham.
Ah, mesma coisa no final, né? Não sei, deixa pra tua No consciência. final tudo anda junto. Não, eu prefiro que não seja. Não, eu prefiro que não seja. Eu prefiro que seja só tesão, porque tensão me deixa nervoso. Ah, mas uma tensãozinha, um nervosismo ali no tesão é gostoso, né não? Eu não sei. Fala mais sobre, Lucas. É gostoso um tesão, uma tensãozinha É durante o tesão? óbvio. Eu acho. Tem que ter um negócio ali. Né? Porque se for um negócio também só, relax, não sei não. Pra mim não funciona. Ah, então tu gosta de uma adrenalina na hora H, assim, te enforcando e falando, meu Deus, te entrego aqui essa puta virgem. É isso que tu gosta, de uma coisa meio Não, satânica. isso pra mim não é adrenalina. Isso pra mim não é adrenalina, não. Um cara te enforcar no meio do sexo, te dizendo pra Lúcifer que tá te entregando como uma virgem de sacrifício, isso não te causa desespero. Não É é. tranquilo pra ti. É uma terça-feira à tarde. É uma terça-feira à tarde pra mim, tranquilamente. Isso pra mim não me causa nada. Outras coisas, mas deixa pra outro episódio, porque olha como é que é foda, né? A gente começou falando de saúde mental e do nada a gente tá falando de sexo aqui. Não, mas se tem uma coisa que é saúde mental, é sexo, meu amor. Pode, mas a gente vai falar. Inclusive, vai ser tema do próximo episódio. Vamos falar sobre sexo, que eu quero saber que história é essa de tesão e tensão na tua vida. Eu quero tudo, eu quero saber tudo. Ah, É isso. já fazendo o link, né, para as pessoas se manterem. Ah, meu amor, eu posso ser muitas coisas, Olha, Lucas, é mas marqueteira, burro não é marqueteira. uma delas. Ó, é Arrasou. isso então, né? Acho que pra gente dar uma É isso levantada no então, final do né? episódio, né? Porque a pessoa que chegou até aqui, tadinho, eu tô com pena. Você que chegou e ouviu até aqui, lamento por você, tá? Não era pra ser tão bad vibe assim, mas a gente precisava contar, é sobre isso. E não tá tudo bem, mas vai ficar. E vai ficar, exatamente. Então, muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui. A gente tava com muita saudade de vocês. E como que as pessoas te acompanham nas redes sociais, fora do Pod Gay? Olha, pode me encontrar no Instagram, no Twitter, no TikTok e agora no cu, como arroba meu pseguei. E Ah, você, Lucas, como é que a chique. galera pode te encontrar além do cu? Instagram, TikTok e, claro, Tinder, _, Lucas É, no Devito. banheirão do Frecaneca também, ele disse. E no Banheirão do Frecaneca também. Às terças, às 5 horas eu tô lá, galera. Quem quiser ir. Imagina, terça-feira, 5 horas, tu receber do direct. E aí, Lucas, onde tu tá? Tô te procurando. Ué, onde você tá? Pelo amor de Deus, gente, não Em sejam casa, expulsos. atendendo a 4 horas. Mas, ó, então é isso. E pra você que É, tá nos ouvindo aqui, coisa fofinha, que bom ter você de volta. Que bom que você acompanhou até aqui. Manda mensagem lá no nosso direct do underline, da arroba underline podgay, com sugestões de temas. Quem você quer ver sendo entrevistado nessa bagaça, manda pra gente, porque agora o retorno é real. E até quinta que vem. tchau, tchau. Beijinhos.